Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Barbosa. Eu sou consultor tributário na parte de impostos indiretos e resolvi passar um treinamento aqui para vocês, uma palestra sobre como estudar o ICMS, tá? Porque eu vejo efetivamente muitas dúvidas, muito sobre como estudar, como aprender esse imposto. E depois de muitos anos trabalhando com ICMS, trabalho com ICMS aí mais de uma década, sendo consultor tributário, atendendo advogados, atendendo contadores, atendendo até mesmo outros consultores, e eu vi que o erro está na base. O erro da maioria das pessoas que trabalham com ICMS e que erram o ICMS no seu dia a dia, o que está acontecendo, muitas vezes eu vejo que é falta de base. Começou pelo lugar errado. Começou a estudar o ICMS de um lado errado. E é que nem dirigir. Vício, quando você tem um vício de trabalho, é muito difícil você desfazer esse vício. Então, o ICMS é a mesma coisa. Quando você começa a trabalhar o ICMS de uma forma que não deveria ser trabalhado, você acaba aprendendo de forma errada, agindo de forma errada, fazendo os procedimentos de forma errada, achando que estava fazendo certo. Por quê? Eu, na consultoria, atendi muitos contadores que me faziam as perguntas, eu respondia, passava a base legal, resposta consulta, toda a interpretação da norma, e eu sempre ouvia justamente o quê? Ah, Rafael, mas eu sempre fiz assim. Eu há 20 anos faço assim, eu há 15 anos faço assim, eu a vida inteira fiz assim. Então, aí sempre me foi uma pergunta, tá, como que você aprendeu o ICMS? Ah, aprendi na prática. Também aprendi na prática, mas como que você aprendeu o ICMS? Porque o ICMS ele é muito amplo, ele é um imposto muito complicado, ele é um imposto muito amplo para você efetivamente conseguir trabalhar em cima dele. Então, veja, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Zoom para ver se efetivamente mais alguém vai entrar. Vou botar aqui janela de participante. Então, para quem efetivamente não me conhece, hoje eu sou gerente administrativo uma multinacional que vende equipamentos de controle de acesso. Sou tributarista há mais de 10 anos, trabalho como consultor da parte de, principalmente, impostos indiretos e obrigações acessórias eletrônicas. Então, todo o Globo SPED efetivamente é a minha área de atuação. Trabalho com recuperação de créditos, sou escritor de livros tributários, matérias e desenvolvedor de facilitadores fiscais e indicadores. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a palestra, só colocar ali no chat, que aí eu paro e respondo vocês, tá? Para não entrar muito áudio ao mesmo tempo. Então, assim, como estudar esse imposto? Né? Lendo o regulamento do ICMS, é uma forma de aprender o ICMS. Cheguei no escritório, foi passado efetivamente para mim aprender o ICMS, aprender alíquotas, base de cálculo, o que é uma coisa, o que é outra. Lendo o regulamento do ICMS, eu escutei muito isso. Muito, 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 muito. Quando eu comecei a trabalhar na parte de consultoria, ouvia muito os coordenadores, meus coordenadores, até os diretores da empresa, não, você quer aprender o ICMS, lê o regulamento do ICMS. E eu fui por essa via. É apenas com cursos e treinamentos? É só com cursos e treinamentos que você aprende o ICMS? Só fazendo curso e treinamento? Ou o ICMS é muito complexo, não tem como você estudar sozinho. Você tem que se enfiar num monte de gente que entende para você efetivamente aprender o ICMS. O que vocês acham? A minha primeira pergunta é o seguinte: vocês acham que lendo o regulamento do ICMS, vocês vão aprender ICMS? Quem já aprendeu dessa forma? Quem que já
se interessou em, não, preciso aprender ICMS e comecei pelo regulamento, ou já me falaram, comecem pelo regulamento? Pode escrever aí no chat, gente. Eu estou acompanhando o chat aqui. Ou até mesmo liberado o áudio aí para quem quiser falar também. Tá? O regulamento do ICMS é a última coisa que vocês vão analisar. Regulamento do ICMS é a última coisa que você efetivamente vai ler. Tá? Não se começa pelo regulamento do ICMS. Regulamento do ICMS é quando você entra no jogo para jogar. Você já sabe as regras do jogo. Você já sabe como o jogo apita. Aí você entra em regulamento do ICMS. Então, se alguém passar para você, olha, você precisa aprender ICMS, dá uma lidinha no regulamento do ICMS e fala, não é pelo regulamento do ICMS que você aprende as regras do jogo. Você tem que ler, você tem que saber. É uma coisa de jogo de futebol. Você tem que saber o que é um impedimento antes de entrar num jogo de futebol. Se você não sabe o que é impedimento, você vai cometer um impedimento. Porque você não sabe o que é. Você só vai saber o que é antes de entrar no jogo. E o regulamento do CMS vai falar assim, quando o jogador tiver impedido, é falta. Tá, mas o que é impedimento? O regulamento do CMS não vai falar para você o que é impedimento. Porque entende que você já sabe para conversar com ele. Os cursos e treinamentos ou vão te dar uma base, ou ele vai te especializar. O curso de ICMS depende muito do palestrante, como você efetivamente iniciou o curso, iniciou o treinamento com base em alguma coisa específica, você vai acabar entrando num ciclo vicioso de achar que sabe, de achar que ensinaram, e você é um ciclo vicioso. Eu falo muitas vezes porque eu já dei curso de substituição tributária para pessoas que não sabiam que era ICMS. Então, veja, a substituição tributária é um ICMS nível avançado. E eu dei cursos de substituição tributária e nas minhas turmas tinha pessoas que não sabiam nem a base do ICMS. Então, foi o curso de especialização em algo que a pessoa não sabia o básico. Acabou complicando para a pessoa. E é possível, sim, aprender o ICMS sozinho. Eu aprendi o ICMS sozinho. Tive um mentor, um advogado tributarista, Diego Lora, que me deu uma noção por onde começar a estudar. E depois desta noção, efetivamente, eu comecei a estudar sozinho ICMS. Mas eu bati muito na trave. Comecei ICMS pelo regulamento, comecei ICMS lendo instruções normativas, tentando entender e via que não era o caminho. Então, assim, por onde se começa estudando o ICMS? O ICMS você começa pela Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que a gente vai ver um pouquinho dela e entender um pouco o que ela traz ali do ICMS. Depois você vai para a Lei Candir, a Lei Complementar 87/96. O que é a Lei Candir? A Lei Complementar 87/96 é a lei que rege o ICMS. Depois que você lê, interpretar a Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, entender a regra ali da Constituição. Porque o regulamento, ele não foi escrito do nada. Ele foi escrito baseado em alguma coisa. Ele foi escrito juridicamente obedecendo uma regra constitucional. E qual que é a regra constitucional que ele seguiu? Artigo 155, parágrafo 2º, e Lei Complementar 87/96. Rafael, eu já li a Constituição, eu já li a Lei Complementar, agora eu vou para o regulamento. Não, você não vai para o regulamento. Regulamento é quando você já entendeu boa parte do que está escrito nas normas. Você vai para materiais, você vai para artigos, você vai pegar lá na legislação, na Lei Complementar 87/96, ele vai falar no artigo 8º lá da base de cálculo da substituição tributária e no artigo 13 da base de cálculo do ICMS próprio. Vai procurar
O que é uma base de cálculo de ICMS? O que entende-se como base de cálculo? O que é uma base? O que é uma base de cálculo para o ICMS? Veja, existem diversos artigos sobre esse assunto. Entenda friamente o que é cada tópico do que é tratado dentro da própria legislação do ICMS. Para o quê? Eu faço sempre as mesmas perguntinhas para toda turma que eu dou de treinamento. Por causa da pandemia, efetivamente, não está tendo nenhum treinamento, mas eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. Todo mundo sabe o que é a sigla ICMS? Muita gente vai me falar, Rafael, é imposto sobre circulação de mercadoria, é imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Aí vai vir alguém que efetivamente leu, é o imposto sobre circulação de mercadoria e serviço de transporte interestadual, intermunicipal e serviço de comunicação. Tá ok. Me defina a circulação. Geralmente as pessoas ficam mudas. Me defina mercadoria. E muitas vezes a incidência do ICMS na parte prática, ela passa por uma definição muito simples como essa. E, por exemplo, ICMS. Estuda o que significa o I, o C, o M e o S antes de mais nada. É assim que você vai começar a estudar, e a regra que eu te passando como estudar o ICMS é como estudar qualquer imposto. Veja o que significa a sigla I, imposto. Onde eu procuro isso? CTN. CTN vai definir para você o que é um imposto. Você vai entender que ele não é uma taxa, ele não é uma contribuição, ele é um imposto. C, circulação. O que é a circulação do ICMS? Circulação não é eu levantar daqui do meu escritório, ir para a sala, ir para a cozinha e voltar para o escritório. Eu circulei. Isso é circulação. Certo? Isso é circular. Eu pegar o meu celular, sair daqui e descer na portaria ou subir de volta. Estou levando meu celular. Isso é uma circulação? É uma circulação. O que o legislador quis dizer com imposto sobre circulação? O imposto sobre circulação, ele não quer dizer toda essa circulação que eu acabei de falar. Eu estou falando de uma circulação jurídica. A troca de posses. Minha posse, sua posse. Isso é circulação. Tanto que ele não definiu compra, não definiu venda, ele definiu circulação. A circulação é uma circulação jurídica de posses. Por isso que, dentro do regulamento do ICMS, a gente analisa que a transferência de mercadoria entre matriz e filial é tributada pelo ICMS. Mas se formos para um judiciário, por exemplo, você ganha no judiciário porque você define que a saída de uma mercadoria da matriz para uma filial não houve circulação de mercadoria, porque não houve troca de posses. Então não incide o ICMS. Então veja, a discussão jurídica está na letra C. Circulação. Então veja, é isso que precisa ser prestado atenção. As pessoas batem na tecla disso. Mas o regulamento do ICMS diz que é tributado. Para o teu cliente compensa ser tributado? Eu escrevi um artigo uma vez, até depois, para quem tiver interesse, se quiser falar comigo e tudo mais, eu posso até mandar esse artigo, sobre ICMS sobre transferência. Vale a pena não incidir ICMS sobre transferência? Pode ser que possa valer a pena, mas pode ser que não vale a pena. Rafael, como assim não vale a pena não tributar um imposto? Porque lá na tua ponta pode ter crédito. Se você não acreditar, seu débito é maior. Então, tudo é um depende. Mas você tem que entender que existem essas possibilidades. Independente se você é contador, se é advogado, se você é um administrador, ou se você efetivamente é um técnico de TI, você precisa entender que existem essas possibilidades para que, por exemplo, um contador consiga passar para um cliente que existe a possibilidade de procurar um advogado. O advogado precisa saber essa possibilidade, porque ele precisa passar para o contador a forma de calcular, operacionalizar essa forma, e se depende do outro lado os cálculos dos créditos.
Um técnico de TI precisa saber isso para não amarrar questões de sistema. Saber que pode existir essa brecha de não existir por causa disso. Ah, não, já coloquei na mercadoria, mas é na mercadoria e na operação. Então, veja, quem que é a pessoa importante para saber disso? Todo mundo. M. O M do ICMS significa mercadoria. Defina para mim o que é mercadoria. Mercadoria é dicionário. Objeto de mercância, objeto mercantil. O objeto mercantil é aquilo que efetivamente eu tenho o intuito de comercializar. Se eu não comercializo aquilo, aquilo não é mercadoria. Se não é mercadoria, não incide o ICMS. Então, veja, tudo isso que eu estou divagando agora aqui para vocês, eu não saí de 4 letras. 4 letras. ICMS. Ainda posso conversar ainda sobre serviço ainda, efetivamente, mas é que o nosso tempo não permite, né? Mas o ideal de se começar é dessa forma. Rafael, eu entendi o que você quer dizer, eu entendi a hierarquia que eu preciso estudar, só que é o seguinte, como estudar? Essa que é a dúvida que muitas vezes chega para mim. Rafael, você estudou ICMS, você se tornou consultor de ICMS, como estudar? Eu trago aqui uma metodologia que é a metodologia lei, trazida pelo professor Antônio Sérgio, que trabalha com a parte de ICMS, despede fiscal, conhece o nome dele. O professor Antônio Sérgio colocou essa técnica, que é uma técnica que eu repasso a todo mundo, que é a técnica lei. Ler, escrever, interagir. Wesley, onde podemos buscar esses materiais, artigo, internet, sugere algum livro? Vou falar disso lá no final, Wesley. Essa parte aí eu vou falar lá no final com vocês, sobre os materiais exclusivamente. E até mesmo alguns autores. A técnica lei é uma metodologia de ensino tributário. Não se aplica só ao ICMS, mas ele é muito bom para o ICMS. Primeiro passo, ler. Segundo passo, entender. Segundo passo, interagir. Quando você aplicar os 3 passos, a metodologia, a lei, num estudo tributário, você vai conseguir entender o imposto. Vamos trazer aqui de forma prática, tá? Porque eu acho que essas questões ficam muito soltas, né? Ah, faça isso, faça aquilo, tá? Você sentou no computador, abriu o computador, tá? Como que eu faço tudo aquilo que o Rafael falou? Toda aquela bobagem que o Rafael falou na palestra, tá? Como que eu faço agora? Eu vou trazer aqui um exemplo prático da metodologia lei para tentar entender o ICMS, para que esse estudo sirva como base não só do ICMS, mas de outros impostos, e que você siga esse passo a passo para você efetivamente aprender o ICMS. Então vamos lá. Eu trouxe aqui a primeira etapa, que é o quê? Artigo 155 da Constituição. Então, primeiro passo, lê. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. Então vamos lá. Compete aos estados e ao Distrito Federal. O ICMS é o imposto do estado e do Distrito Federal. É ele que comanda as regras. A partir daí a gente já pega a primeira questão. Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Aí, pausa. Leia com calma, entendendo o que está acontecendo ali. O que é uma operação relativa à circulação? Por que não imposto sobre circulação? Português. Qual que é a definição, a diferença de operações relativas à circulação, operações relativas sobre? E aí você começa efetivamente a interpretar. O que ele quer dizer com circulação, que foi a conversa que a gente está tendo até agora há pouco, né? Qual que é a definição de circulação? De mercadorias. O que ele define sobre mercadorias? E aí a gente começa efetivamente a ter um entendimento sobre o ICMS. E ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, então veja que interessante. Por mais que a operação tenha um início em outro país,
pode haver ICMS. Por isso que existe o ICMS de importação. Porque por mais que se iniciou fora do país, chega no Brasil, tem o ICMS. Com base na Constituição. Daí começa efetivamente o parágrafo 2º, que vai explicar um pouco mais sobre o ICMS. Então, ele vai falar exatamente o seguinte, que o imposto do inciso 2, que é o ICMS, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. O que significa isso? Ele está falando que imposto não cumulativo. Não, ele está falando muito mais do que simplesmente imposto não cumulativo. No próximo slide, eu vou até abranger aqui um resuminho que eu escrevi lendo isso aqui meio por cima, né? Aqui no inciso 2 ele fala exatamente o seguinte: a isenção ou não incidência, salvo em determinação contrária da legislação, não implicará no crédito da compensação com o montante devido às operações ou prestações seguintes, acarretará na anulação do crédito relativo às operações anteriores. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços. Tá, Rafael, li. O que eu posso fazer agora? Escreva. Escrever. Então, o que você vê na mente? Que o ICMS é imposto não cumulativo, onde eu posso compensar meus débitos com os meus créditos pela entrada. Logo, eu tenho direito ao crédito quando existe o débito. Então, veja, é isso que está escrito aqui. Compensando-se o que for devido em que cada operação relativa ao ICMS com o montante cobrado nas operações anteriores. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no parágrafo 2º, inciso 1? Que só existe o crédito quando existe um débito. É isso que ele está falando. Efetivamente, o quê? Que eu só vai ter o direito que eu possa me acreditar quando existe um débito. Então aí já responde muitas perguntas. Eu comprei uma mercadoria que não vai ter débito ICMS. Eu posso ter crédito? Não. Você não precisa nem abrir o regulamento para responder que não. Por que não? Você só pode compensar quando você tem uma saída tributada. Inciso 2. Sobre a isenção e não incidência. O que eu escrevi aqui? Quando eu recebo uma mercadoria isenta, como via de regra, porque, salvo em determinação contrário na legislação, ou seja, via de regra, não posso me creditar do ICMS, e se tiver uma saída subsequente com isenção do ICMS, eu não tenho direito ao ICMS da entrada. Então, veja, é a interpretação que eu peguei daquela norma. Se eu receber uma mercadoria isenta, eu não posso me creditar. E se eu fizer uma saída com a mercadoria isenta, eu não posso ter o crédito da minha entrada. Ponto. É isso que está escrito nesse inciso 2 aqui. Inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e do serviço. O que eu escrevi? O ICMS ele pode ser seletivo, ou seja, mercadoria não essencial terão tributações maiores a critério da lei. Então, esse é o método lei. E o último é o quê? A interação. Isso nunca vai estar completo se vocês não interagirem. Interajam. Eu li o regulamento, eu escrevi um textinho, passa para alguém ler, se aquela pessoa entendeu. Se aquela pessoa entendeu o teu resumo. Ou não precisa nem escrever. Decore, depois converse com a pessoa. Conversa com um analista um pouco mais experiente que você, um coordenador, um consultor. Olha, eu estava lendo aqui o regulamento do ICMS, fica com a seguinte questão, a seguinte dúvida. Será que isso é assim, assim, assado? Eu entendi isso. O que você entende? Eu entendo que é assim, assim, assado, tudo mais. Mas você já pensou por esse outro lado? Não pensei. A interação é o principal método de conhecimento. Ler, entender, escrever, no caso, e interagir. Esse é o método lei. Você pega a lei, você entende ela, você escreve com as suas palavras e conversa com as pessoas. Hoje você pode ter, por exemplo, a tua empresa
coordenadores superiores que trabalham efetivamente na área de vocês, professores na faculdade que podem conversar com vocês sobre o assunto. No LinkedIn existe hoje lá os profissionais que podem aconselhar vocês. No LinkedIn tem aquela função lá, buscar um aconselhamento profissional. Procure, questione. Ninguém nunca vai ser grosso com você por você querer saber mais. Manda mensagem. Pergunta. No meu LinkedIn, para quem tiver interesse, para quem quiser estudar SMS, pode procurar lá, Rafael Barbosa. Pode mandar mensagem para mim. Rafael, eu li tal, não sei o quê. O que você entende disso? Eu entendo aquilo. Eu vou responder com o coração aberto, cada um de vocês. Isso é uma metodologia de ensino que eu fiz, para mim deu certo, então é um case real e eu gostaria efetivamente de compartilhar com vocês. Tá? Para quem quiser seguir, eu tenho minha página que é o ICMS Fácil lá no Facebook e depois eu passo aqui para vocês o link do meu grupo do Telegram, que tem eu passo atualizações tributárias, notícias, eu passo bastante coisa lá no Telegram. Pessoal,